todo mundo rindo, todo mundo ha. E a Priscila foi a única que pensou, e a responsabilidade? E eu falei, cara, foi a mesma coisa que eu pensei na hora. Eles passaram pela Claro. E aqui, né, falando que eu tinha uma conta atrasada, uma conta desse valor, que nunca foi a minha conta. E aí eu dei um zoom. Gente, foi um cartão de crédito. Aí passaram várias vezes o cartão de crédito. E aí eu não recebi nada, não recebi uma ligação nem nada. E aí Olá, experts! Vamos para a live. Hoje eu vou falar sobre essas trollagens. A gente viu recentemente uma trollagem que uma pessoa passou no avião. Pri, faz a solicitação. E essa trollagem, como que é? Como que é a responsabilidade? Porque a gente tá num mundo que tá tendo muita trollagem, mas será que isso não tem responsabilidade? E eu vou falar sobre a parte da falsificação e a Pri vai falar da parte jurídicos dessas falsificações que trollam essas pessoas e acabam acarretando algumas responsabilidades. Oi, Pri, tudo bom? Oi, Jaque, tudo bom? Gente, a Priscila Bittencourt é advogada e você dá aula também, né, Pri? Na aula de civil, né? Dou aula de civil, processo civil, tenho mestrado e advogo. E fiquei muito feliz com o seu convite, um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Tudo começou porque eu vi essa trollagem e aí eu fui ver os comentários e o comentário da Priscila. E, gente, todo mundo rindo, todo mundo ha. E a Priscila foi a única que pensou, e a responsabilidade? E eu falei, cara, foi a mesma coisa que eu pensei na hora. A pessoa faz a falsidade, faz a trollagem, filma e... Cadê a responsabilidade? Porque ele tá cometendo um crime também, né, Priscila? Além de tudo, seria um crime, porque ele falsificou. Olha só, a gente vai falar de falsificação, né? Essa parte é sua. Sim, pode deixar que da falsidade eu vou falar. Em alguns casos, porque eu recebo e-mails. Essa imagem desse caso, eu não tive acesso, né? Então não tive como examinar esse arquivo digital, mas eu tenho alguns e dá pra dar uma mostrada pro pessoal, porque às vezes a pessoa recebe aquele e-mail e desconfia, será que é da Claro mesmo? Será que é da Vivo? E tem algumas características que a gente pode detectar, principalmente nas imagens. Então vou mostrar isso pro pessoal também. Então vamos começar com a sua parte, Pri. Eu vou deixar a minha mais pro final. Vamos responsabilidade. A gente vê muitas trollagens por aí, muita gente fazendo documentos, por exemplo, esse caso aí do voo da Latam. Nesse caso da Latam, ele montou uma imagem, ele fez uma imagem falando que ia ter como que se diz? Um open bar no voo. E aí todo mundo lá interessou em ter a bebidinha durante o voo. Só que mal sabiam essas pessoas que tudo se tratava de uma brincadeira. Só que essa brincadeira poderia ter um final infeliz, né? Não sei o que poderia acontecer, mas a gente sabe que isso poderia acarretar numa responsabilidade. Você poderia falar um pouquinho mais sobre essa responsabilidade civil, Pri? Claro. Olha só, você começou falando antes que ainda podíamos, inclusive, considerar talvez que ele tivesse cometido um crime, né? Sim. A parte da responsabilidade criminal, que não é a minha, mas a gente pode falar um pouquinho aqui, ela tá lá no nosso Código Penal, que a gente não pode invadir dispositivos de informática da outra pessoa, né? Então, que é vedado invadir um dispositivo de informática da outra pessoa, independentemente se aquele dispositivo está ou não está conectado à rede de computadores. Mas lá na responsabilidade criminal, existe a necessidade de se analisar qual é a finalidade da pessoa. Então, se a finalidade da pessoa foi obter dados do outro, adulterar ou destruir dados da outra pessoa, isso sim vai gerar esse enquadramento criminal. Então, me parece,
que ali, o que ele fez, ele não roubou dados das pessoas, nem nada. Ele deu uma enganada na galera, ele trollou, né? Uhum. Então, especificamente, essa responsabilidade criminal que está lá no artigo 154 do Código Penal, que é o que eu falei aqui, né? Não li especificamente o artigo, mas é isso que diz. Me parece que ele não seria enquadrado. Mas a gente também precisa considerar a responsabilidade numa esfera civil, que é essa sim a minha parte principal, né, de atuação. Então, na esfera civil, a gente precisa checar se alguns requisitos estão presentes, e aí a gente considera que houve ou não houve a responsabilização civil. Quando acontece a responsabilização civil, a gente gera um dever de indenizar. Então, junto com a responsabilização, vem o dever de indenizar, e é aí que nos interessa, né? Então, se ele fez isso, de repente alguém caiu realmente, e saiu pedindo bebida e consumiu isso, pode gerar o quê? A necessidade dele indenizar aquela pessoa, porque foi ele que levou ela a erro, foi a conduta dele que gerou aquele dano para a pessoa, que depois vai ter que pagar achando que era um open bar, né? Então, olha só, os requisitos que a gente tem para a responsabilização civil da pessoa são: a gente precisa da ocorrência de um fato. O fato a gente tem. Ele enganou o pessoal e confessou, né, aquilo que nos deixou mais chocadas. Além dele fazer essa trollagem, ele mesmo confessou, postou, viralizou, orgulhoso dessa conduta, né? E só a gente comentando lá na publicação que, peraí, tem mais aí nessa história, né? Você pode sair responsabilizado. Então o fato tá claro, ele até confessa. A gente tem um nexo de causalidade, foi a conduta dele, ele mandou aquela foto que ele adulterou para as pessoas e mandou pelo airdrop para essas pessoas que receberam. Então a conduta dele foi claramente o que gerou. Sim, só vou fazer uma explicação sobre o AirDrop. AirDrop, pessoal, é uma ferramenta que tem nos dispositivos Apple que permite, é como um Bluetooth, e aí você manda para as pessoas, e aí as pessoas recebem. E pelo que eu fiquei sabendo, parece que ele enviou como sendo da Latam. Então, apareceu a Latam e enviou. Então, até mesmo, não seria um estelionato porque ele não obteve uma vantagem, mas ele se passou pela Latam, né? Sim. Então, ele realmente teve essa intenção de enganar as pessoas, né? Então, foi efetivamente o comportamento dele que gerou essa expectativa na cabeça das pessoas. Então, se alguém acabou tendo um prejuízo por conta do comportamento dele, ele vai ser responsabilizado. Então, a gente estava dizendo que é necessário o fato, que está claro. O nexo de causalidade. Então, foi a conduta dele que gerou o dano nessas pessoas? Se foi, e nesse caso foi, ele vai ser responsabilizado. E o terceiro requisito é que haja o dano. Então, por isso que a gente tem que avaliar. Se a pessoa só caiu ali, mas quando ela foi chamar a aeromoça, né, o comissário de bordo, o comissário falou, não tem nada disso, não tem open bar. Aí a pessoa não chegou a ter um dano efetivo, porque não pediu. Mas de repente, se ela pediu, começou a consumir, e aí depois o comissário vem com a maquininha de cartão, e aí ela já estava consumindo, achando que era open bar, aí ela vai ter tido um prejuízo e isso vai gerar necessidade de responsabilização, né? Então, fato, nexo de causalidade e o dano são os requisitos necessários para responsabilizar a pessoa. Então, se isso aconteceu e alguém teve prejuízo, consegue pedir a responsabilização desse cara, né? E aí eu queria fazer um comentário além, porque olha lá, como você disse, ele se passou pela Latam, então dá no iPhone para você colocar lá, nomear o seu dispositivo, né? Então ele nomeou como Latam para que na hora do envio aparecesse Latam envia. Por quê? Porque lá no AirDrop, como você explicou, ele envia uma imagem, um documento, o que quer que seja, para os telefones das outras pessoas,
Mas a pessoa precisa aceitar. Sim. E provavelmente, se ele mantivesse o nome pessoal dele, alguém desconfiasse mais facilmente e dissesse, não, vou rejeitar aqui. Quando ele coloca Latam, né, ele faz com que a pessoa se confunda e engana elas para que elas aceitem. E aí, a gente não tem casos ainda falando sobre essa situação, pelo menos que eu tenha encontrado, né? Então a gente não tem precedentes na justiça analisando uma responsabilização em caso de envio por airdrop especificamente, mas a gente já tem vários outros casos falando sobre hackear contas das outras pessoas, que é a mesma ideia, entrar no dispositivo da pessoa sem que ela permita e aí cometer alguma conduta que gere dano para essa pessoa por meio desse comportamento. E especificamente sobre hackear redes sociais, a gente pode usar de forma análoga as decisões nesses outros casos. E aí eu fico pensando o seguinte: se a gente tem uma responsabilização de uma mídia social, de algum provedor na internet, quando há esse hacker e ele entra no sistema de segurança, será que a gente não poderia também, de certa forma, responsabilizar a Latam? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito protetivo do consumidor. E ele fala que se acontece um acidente de consumo ou alguma coisa, né, um dano ligado ali àquela rede de fornecimento, então a pessoa está usufruindo da prestação de serviços da Latam porque está voando pela Latam. Então, se alguém caiu nessa trollagem, será que não foi, né? Será que não foi uma falta de cuidado? Será que a Latam não poderia ter feito alguma coisa para evitar que a pessoa caísse? Né? Como eu te falei, um comportamento que a Latam poderia ter tido é simplesmente o comissário chegar na hora e dizer, não é um open bar, então o senhor, né, quando a pessoa pedisse lá as bebidas, olha só, antes de te entregar a bebida, eu vou te confirmar que não é um open bar, cada bebida custa tanto. Esse é um comportamento que evita que a pessoa caia nessa trollagem, né? Então, se algum comissário não teve esse comportamento, talvez a gente possa conseguir também uma responsabilização da Latam, porque os operadores da Latam, que são os funcionários ali, os comissários de bordo, não tiveram esse comportamento de informar o seu consumidor antes de fazer a venda e evitar que ele caísse num problema desses. Então, a gente tem vários precedentes dizendo que, por exemplo, se o seu perfil é hackeado e alguém posta alguma coisa lá e o Instagram, de repente, deu uma brecha de segurança para isso, ele vai ser responsabilizado. Então, ali, no caso da Latam, talvez haja a possibilidade também da gente dizer que houve uma brecha na atuação da Latam e aí ela deveria ser responsabilizada também. E fora isso, a gente ainda tem algumas considerações que são possíveis de serem feitas sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se por acaso ele obteve algum dado também sem autorização, aí a gente tem condutas dentro da LGPD que podem gerar também uma responsabilização maior deles. Nós estamos nessa época em que a gente se preocupa muito com os dados, porque eles são vendidos e a gente sabe, né, que usam os nossos dados, vendem os nossos dados para que haja anúncios personalizados melhores para o nosso perfil e por aí vai. Então, realmente é uma conduta que não pode ser feita sem nossa autorização. Daí que quando a gente entra num site, eles vão pedir que a gente permita os cookies e por aí vai, né? Então, ele não poderia entrar no dispositivo da pessoa e pegar dados sem que elas tenham concordado. Então, acho que são algumas considerações aí sobre esse caso. Nesse caso, eu fiquei pensando, será que alguém muito frustrado, assim, a pessoa não conseguiu beber no voo, ela estava com uma alta expectativa de conseguir beber naquele voo. Será que uma pessoa frustrada poderia entrar na justiça e, sei lá,
pedir uma indenização para essa pessoa, ou seria um mero aborrecimento? Pela perda de uma chance. Seria mero aborrecimento, né? Eu não imagino algum juiz considerando que não foi mero aborrecimento. Ele ia colocar porque... assim, mero aborrecimento, muito assim, em tese a gente poderia, quando a gente perde uma chance, né, alguma oportunidade de fazer uma coisa que gerou expectativa na gente, a gente poderia pedir uma indenização. A gente poderia qualificar isso realmente como uma perda de uma chance. Mas eu não imagino algum juiz entendendo que seria algo importante o suficiente, que gerou ali... aborrecimento. Esse mesmo. Nesse caso, quando eu tava olhando, eu tava dando uma olhada nos artigos sobre documentos no CP, no Código Penal. E aí eu vi o 298, né, que diz o seguinte: falsificação de documento particular, porque não seria um documento público, né, documento particular. Sim. Seria a Latam, uma empresa, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Foi isso que eu imaginei que ele tivesse cometido mesmo, como crime. Porque... Sim. Na verdade, só documento, né? O que a gente imagina de documento, o que a gente tem de conceito de documento é suporte mais uma impressão. Na documentoscopia, a gente tem esse conceito como documento. Só que agora, né, com toda essa evolução, a gente tem os documentos digitais. E isso seria um documento digital. Então, eu imaginei nesse artigo que foi uma falsificação. Sim. Caberia a Latam processar essa pessoa, porque ela falsificou uma notícia da Latam. Então ela criou uma notícia falsa para os consumidores Latam dentro daquele voo. Então eu imagino... podem gerar um problema na imagem da Latam, né? O consumidor fica chateado com a Latam, né? Sim, exatamente. Então pensei nesse artigo, apesar de ser algo novo, uma trollagem, foi uma brincadeira, mas a gente sabe que uma brincadeira dessa não gerou um dano, mas vamos supor que uma outra pudesse gerar, né? A gente não sabe a criatividade do ser humano. Então, até porque viralizou, né? Daí para um tanto de gente sair usando isso para outros fins agora, né? E às vezes pode ter alguma fraude envolvida, com até a possibilidade da pessoa conseguir uma vantagem. Então, não sei como é que tá a criatividade. Aí também poderia entrar no 154 que eu tinha falado, né? Que é o 154A, que fala sobre invasão de dispositivo informático. Então, acho que nesse caso já houve um enquadramento no outro artigo que você mencionou, mas num caso que venha a acontecer e ainda haja uma coleta de dados, uma alteração de dados, né, ou enfim, algum uso do dispositivo da outra pessoa, daí de repente a gente vai ter uma condenação até dupla, né? Eu peguei alguns casos só para mostrar, Val, porque provavelmente, imagino que ele não fez uma falsidade muito bem feita. Até porque para fazer uma falsidade bem feita, daria muito trabalho para essa pessoa. Então, eu vou mostrar aqui um e-mail que eu recebi, que se passaram pela Claro. E aqui, né, falando que eu tinha uma conta atrasada, uma conta desse valor, que nunca foi a minha conta. E aí eu dei um zoom. Vocês conseguem ver a pixelização? Isso aqui seriam elementos que nos e-mails da Claro estariam bem claros e eles estão pixelizados. Uma característica da falsidade é não ter uma boa resolução, porque muitas vezes eles recortam e colam, então não são ícones colocados como no e-mail original. Outro ponto, aqui também está bem pixelizado, tanto é que até prejudica a leitura. Aqui já está mais fácil, até porque... Sim, muito diferente o de cima e o de baixo, né? Então aqui a gente verifica uma mudança de pixelização. Aqui está bem pixelizado, aqui já dá para ver, e os ícones também pixelizados. Então, são características que a gente pode observar antes de acreditar em algum documento, porque as fraudes estão aí. E ele mandou isso daqui, que foi... O seu nome, Jaque. Aqui eu consigo verificar que também está bem pixelizado.
bem pixelizado, diferente daqui, que não está. E quando eu coloco no Feed, que é uma ferramenta que a gente verifica documentos, eu consigo ver que essa parte que ele recortou, que está bem pixelizada, é um recorte. Aqui também é um outro recorte. A gente vê esse efeito moiré, que mostra que nessa pixelização fica aparecendo uma imagem, porque isso aqui é uma digitalização ou um recorte que não tem a mesma resolução do fundo. Então, nos documentos digitais originais, não tem essa montagem de imagens. Então, as pessoas que estivessem no voo, caso dessem um zoom, provavelmente iriam ver que ele aproveitou do logotipo da TAM e não foi um logotipo feito no próprio sistema da TAM, porque ele teria mais qualidade do que um documento montado por um terceiro. Então, essa análise superficial, tô falando só da parte visual. Também a gente poderia analisar os metadados, caso tivesse um arquivo, tem a possibilidade. Porque o arquivo digital, a gente tem um paralelo com o arquivo físico, com o documento físico. O documento físico, Priscila, quando a gente faz uma perícia, a gente analisa as características visuais, a gente tem um exame perceptual. Então, a gente analisa aquelas características e verifica a pixelização, no caso de uma imagem impressa, a gente analisa a qualidade dessa imagem impressa. E no digital também a gente tem essa possibilidade, além dos metadados, que é a parte do arquivo, né? Você que já entende da LGPD, já entende que os metadados são aquelas características do arquivo, aquelas informações do arquivo que a gente consegue verificar com algumas ferramentas digitais, softwares específicos. Então seria isso, assim, a dica que eu daria para esse pessoal, para não ser enganado. Mas eu achei muito interessante, porque a gente pensou, eu pensei na parte da qualidade do documento. Caramba, ele falsificou o documento, tá postando que falsificou o documento, que você responsabilidade, aí ele tá até filmando. A gente tá tendo agora essas trollagens, e isso pode ter mais pra frente. Esse caso possivelmente não vai ter, até porque não gerou um dano, né, para as pessoas. Só uma frustração, né, que eu imagino que... É o que a gente falou. Opa! E eles ainda tinham que gritar Latam, né? Ele falou que a pessoa tinha que gritar Latam para conseguir ter direito. Mas ele filmou algumas pessoas, vamos supor. Filmou. E ele tivesse me filmado no voo, e eu visse esse vídeo posteriormente, falasse, opa, a minha imagem tá veiculada num vídeo, num meme, eu não gostei dessa veiculação, porque tá parecendo que eu sou bêbada, eu não sou alcoólatra, eu poderia pedir... Aí sim. Exatamente, aí sim a gente consegue pensar numa responsabilização. Então, aquele momento e a mera frustração que a gente estava dizendo é um aborrecimento. Estou frustrado porque não vou poder beber. Agora, a nossa imagem, realmente, ela é muito mais valiosa. Então, os danos morais, eles acontecem quando a honra da pessoa tem alguma mácula. Então... é o que você falou, de repente, veicular isso num meme me ridiculariza e eu vou passar por situações constrangedoras de gente rindo da minha cara na rua, de repente colegas do trabalho mandando e-mails e fazendo piadas e me desqualificando por uma questão que não é realmente o que reflete a minha personalidade, a minha honra, e aí isso pode gerar a responsabilização. Então, quando a gente comprova que aconteceu um dano, e esse dano não precisa ser um dano patrimonial, não precisa ser um dano que, eu tirei dinheiro da carteira para pagar a bebida que eu consumi. Pode ser um dano que vai realmente além. Então, quando a nossa imagem tem um problema gerado por outra pessoa, aí vão os mesmos requisitos, né? Houve um fato praticado por ele, que ele confessou, então teve nexo de causalidade com a conduta que está me gerando dano. Tem um tanto de gente rindo da minha cara, gritando Latam quando passa, e de repente mandando outras mensagens constrangedoras, a pessoa ficou ridicularizada. Aí ela vai ter que comprovar essas situações. Entendi. Ela vai ter que comprovar que essas outras situações ocorreram, e se comprovadas, aí sim a gente consegue fazer um requerimento
de indenização por danos agora morais, porque atingiram a imagem da pessoa, não foi o bolso que foi atingido, né? Não foi porque a pessoa gastou para pagar as bebidas, porque isso não aconteceu. De repente, o comissário de bordo avisou para essa pessoa que não, ia ter que pagar. Então, ele não chegou a perder dinheiro com as bebidas, mas esses outros danos que acontecem também são imputáveis ao bonitinho lá que mandou esse documento. Então, gente, pensem bem antes de fazer essas trollagens, porque tem responsabilidade. Apesar que muita gente não conhece, assim, o direito, ele está muito restrito aos advogados. Muita gente não conhece, não sabe das responsabilidades, né, Priscila? Então, acho muito interessante falar, porque foi a única pessoa. Gente, tinha uns 1000... Foi. Eu realmente entrei. Normalmente eu não fico passando assim pelos comentários. Mas era tanta gente valorizando aquela conduta, rindo, e ninguém falando disso. Eu falei, gente, não é possível. Foi até tranquilizador você comentando no meu, né, e a gente vindo aqui falar sobre isso, porque eu falei, não é possível que ninguém tá pensando nas consequências desses atos. E acho que às vezes realmente as redes sociais geram essa ideia, né? Ai, vou viralizar e vou ficar famoso com isso, e a pessoa esquece que, peraí, olha a conduta que você tá tendo. Ele mesmo postou e todo mundo ali tava valorizando, todo mundo achou lindo, né? Não, e ele fez uma falsidade, ele montou um documento. Exato. Quando eu olhei, eu pensei logo na montagem, né? Porque você olhou mais pro aspecto jurídico, eu olhei pela montagem de se passar pela Latam para enganar pessoas. Sim, absurdo. Então, e a namorada tava junto, né? Lembra que a namorada tava lá? É. Ainda podemos pensar na responsabilização dela, talvez, né? É. Coitada. Porque ela tava ali de cúmplice, né? Ela sabia, ela fez aquela cara assim, quando no vídeo ele mostra, né? Ele mostrou ali que alguém que estava sentado do lado da namorada dele gritou Latam, né? Recebeu, e aí ela constrangida assim, já sabia do que estava sendo feito, né? Então, não sei, de repente, até que ponto ela consegue também ser responsabilizada. Porque ela estava sabendo e ali participando daquela situação. Sabe que você mostrando o e-mail, eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente com um cliente meu lá do escritório. Ele olha o que aconteceu com ele. Comprou um carro e aí financiou esse carro. E aí fez o financiamento desse carro e ficou combinado que ele receberia os boletos no e-mail dele. Aí o pessoal do banco que financiou não enviou os boletos para ele. O que ele fez? Foi na internet atrás do site do banco. Caiu num site falso. E aí, lá no site... E assim, quando ele entrava... Tem um site que é o site oficial do banco. E depois ele tentou entrar nesse site certo... E lá não aparece o contrato dele. Então, vários elementos que levaram a pessoa a esse site falso. Por quê? Pelo WhatsApp ele não tinha resposta, a ligação ele não tinha resposta. Não chegaram os boletos na casa dele, nem em e-mail, nem na plataforma que deveriam estar. Aí ele caiu num outro site. E aí eles falaram com ele por WhatsApp. Falaram, me passa aqui o seu contato que a gente vai te mandar por WhatsApp. E aí no WhatsApp mandaram um boleto falso, e aí me chamou a atenção quando você deu o zoom ali, porque realmente, se você fizesse isso no e-mail que ele recebeu, dava para ver que a resolução não estava tão boa. Mas fora isso, era assim, perfeito pro leigo, né? Com os dados dele e o CPF, ele não tinha passado isso, então... Quando ele contatou o pessoal, eles já buscaram dados desse meu cliente na internet, jogaram esses dados no e-mail e aí mandaram o boleto para ele. Não era tão alto, mas isso foi algo que para ele fez muita diferença. Então, assim, era um boleto de R$1.500, ele pagou e aí só no mês seguinte ele foi descobrir, porque ele pagou, mandou o comprovante lá para esse pessoal, que eram os falsários. E aí, no mês seguinte, recebeu um contato telefônico do banco dizendo, olha,
você está com a primeira parcela em aberto. A gente não constatou o seu pagamento. E ele, como assim? Aí mostrou lá, né? Depois mandou o comprovante para eles. Eles, não, isso aqui não foi a gente que recebeu, não. E ele, mas como assim? Eu fui no site, me mandaram, não tinha nenhum outro lugar, vocês não mandaram as correspondências da forma correta. E agora? E aí entramos com a ação, tá correndo, vamos ver o que acontece. Mas olha, nesse caso, houve uma falha de segurança do banco, porque o boleto veio igualzinho o boleto que ele tinha que receber, com o valor que ele tinha que receber. Então essas pessoas entraram no banco de dados ali daquela instituição financeira, porque meu cliente não falou que o boleto, por exemplo, né? Talvez ele desconfiasse mais facilmente se o boleto viesse com o CPF dele errado, ou com o endereço errado, ou com o valor errado, ou com o carro errado, mas estava tudo certinho. E como que eles podem ter conseguido isso? Só entrando no banco de dados ali da instituição financeira, né? Mas a gente não tem os dados tão protegidos assim. Eu tenho um problema também, trocaram o meu telefone. Então, antes de ficar lá o meu telefone para quando desse o problema eles me ligarem, porque foi o seguinte, foi um cartão de crédito. Aí passaram várias vezes o cartão de crédito e aí eu não recebi nada, não recebi uma ligação nem nada. E aí quando eu liguei pro banco, falaram, seu telefone é tal. E só falaram alguns dígitos do telefone. Eu falei, não, meu telefone é de Brasília, né, tava São Paulo, e é outro número. Então, até que ponto que os nossos dados dentro de um banco estão tão seguros assim? Esse caso aí do seu cliente. Teve uma pessoa que, a Osana Maria, colocou, isso aconteceu com a minha irmã também, ganhando dano moral e material. Osana, manda aí manda a decisão, a sentença, manda pra Priscila. Eu acho que pode te ajudar, né, Pri? Anda aí, tudo que vier ajuda. A gente tem realmente outros precedentes em que houve a condenação dessa instituição financeira, inclusive, que fez o financiamento lá com o meu cliente, porque eles têm essa falha, que é uma falha comum. Se você entra no Reclame Aqui, você vai ver lá que outras pessoas caíram nessa mesma falha, né? Nesse mesmo problema. E então é uma situação recorrente que eles precisavam tomar uma providência. E é por isso que, provavelmente, no caso da Osana, ela também conseguiu a indenização. Porque é uma falha de segurança do fornecedor, né? No meu também espero que dê tudo certo. A gente ainda vai esperar a sentença nesse caso do meu cliente, né? Mas realmente é uma falha de segurança de um prestador de serviço. Porque expôs os dados, é o que você falou. Os nossos dados não estão tão seguros assim, mas deveriam estar, né? E não estar gera a responsabilização dessa pessoa que não se organizou bem, que não teve segurança em guardar os nossos dados, porque eles têm obrigação de ter esse cuidado. Manda sim, mas foi juizado. Tá ótimo. Mas realmente, existe essa responsabilização, é uma responsabilização possível, porque quando a pessoa passa os dados para outra nesse contrato, ela não espera que os dados sejam veiculados. Então, é uma situação que vai gerar prejuízo para a pessoa. Ele perdeu dinheiro efetivamente, não só a parte moral, ele foi negativado nesse caso também, então a negativação foi indevida, né? Porque tudo isso decorreu de uma falha de segurança do banco. Se não tivesse a falha, nada teria acontecido, né? Ele não teria pago, ele também não teria sido negativado, então o banco pode ser responsabilizado por isso, tanto no aspecto moral quanto no material. Então, a tendência é que haja uma condenação do banco em pagar esse valor que ele pagou, ou considerar que não existe o débito, porque essa primeira parcela teria sido paga, né? E também os danos morais, porque a pessoa foi incluída no cadastro de inadimplentes, negativada, agora ele está com dificuldade de pegar financiamento, porque o nome dele está negativado. Então isso é uma situação que pode gerar realmente muito mais danos. Então, nesse caso da Latam, talvez não gere tantos danos para as pessoas que foram enganadas, mas a gente está vendo aí vários desdobramentos que são possíveis de situações parecidas que geram.
Em razão dessas fraudes mesmo, porque são fraudes feitas através de documentos digitais. Então, nesse caso, o que ele veiculou foi uma fraude, foi um documento montado. A Latam nunca veiculou esse anúncio, então foi um documento que ele montou e se eu fosse a empresa, eu processaria. Se eu fosse a dona da empresa, eu processaria, porque daqui a pouco vira bagunça. Daqui a pouco Exatamente. Pela Latam. E o nosso medo é exatamente o que isso pode gerar, né? O que as pessoas com essa ideia na cabeça agora podem fazer por aí. Exato. Ô, Jaque, me conta aqui, pessoal que veio aqui por mim, acho que não entende mesmo de documentoscopia, nem dessa falsificação. E você deu a dica maravilhosa ali de dar o zoom para conseguir ver a pixelização. Tem alguma outra dica para uma pessoa leiga que você acha que ela possa fazer ali na hora para perceber essa fraude? Então, são vários aspectos. Eu sempre costumo falar que o perito ele é pago para desconfiar. Então, a gente tem que desconfiar. Todo documento que você receber, desconfie. Eu recebo quase todos os dias documentos digitais com boletos. Porque os falsários, os fraudadores, eles querem o quê? Ter ganhos. Então, eles enviam todos os dias, praticamente todos os dias eu recebo. Já recebi do Enjoei. Já recebi uma fraude do Enjoei, com a logo do Enjoei, tudo. Só que daí eu vi que a logo tava um pouquinho desconfigurada. Então, assim, eu já olhei, já bati o olho e falei, opa, isso aqui não é do Enjoei, não. Isso aqui é alguém forjando um e-mail do Enjoei. Então, eles fazem com e-mail. Ó, esse e-mail que eu recebi, tinha ali um e-mail escrito, só que era um outro, era @claro minha app, tipo, minha Claro app. Então eles colocam algumas coisas que estão diferentes da Claro, né, da empresa, e só que eles colocam muito parecido. Então eles querem enganar você com o e-mail, então eles colocam um e-mail parecido. Outro ponto interessante, além desse zoom, é você dar uma olhada nos ícones. Talvez os ícones estejam você não consegue clicar, não é só uma imagem, não é ícone. Não recomendo clicar, mas assim, se você quiser, não cliquem. É só passar o cursor por cima e aí você vê se tem um site, para onde que vai. Então, quando você passa o cursor por cima, você vê para qual site que vai. Se não for site da Claro, desconfie. Outro ponto relevante, quando você passa o código de barras, você vai ver para quem você vai pagar. Então, se não for para aquela empresa, desconfie. Por exemplo, esse e-mail, eu passei para ver qual era para onde que ia esse boleto. E era para o Mercado Pago. Claro, não tem nada a ver. Claro, no Mercado Pago. Então, assim, você tem que desconfiar. Então, você vê todos os elementos e desconfiar daqueles elementos. Então, é isso que eu sempre faço. Quando eu recebo esses e-mails, eu dou uma olhada na pixelização, nas imagens, dou uma olhada também no que está escrito. Às vezes tem erro de português. Então, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil mandaria algo com erro de português? Então, a gente começa a ligar alguns pontos que não fazem sentido no documento daquela empresa. Então, é assim que a gente descobre a fraude. Além desses elementos visuais, a gente vai em todos os elementos. Português, o código de barras que não bate com aquela empresa. Então, tudo isso vai corroborando para a gente descobrir uma fraude. E é assim que a gente faz nos documentos também. Quando eu analiso documentos, eu verifico, por exemplo, o tipo de impressão. Eu verifico se aquela impressão foi antes ou depois daquele lançamento. Eu verifico também se houveram duas impressões. Acontece já de, por exemplo, imprimirem o formulário e posteriormente os dados. E aí eu não tenho como afirmar que aquela pessoa assinou sabendo o que estava escrito, porque a assinatura, a gente tem vários tipos de assinatura. A assinatura é o método que a gente chancela algo. Então eu ratifico algo, eu estou assinando aquilo. Só que a assinatura ela pode ser meio físico, que é a forma,
forma biométrica que a gente faz com a mão, mas pode ser, por exemplo, as digitais. A gente tem a possibilidade de assinaturas digitais, que podem ser por meio de token, por meio de senha, por meio de PIN e senha, por meio de frase de conferência. E também tem as biométricas. Então, essas digitais também têm as biométricas. E as biométricas podem ser assinaturas eletrônicas, podem ser verificação facial. Então, a gente tem outros estilos de assinatura que não só essa que a gente faz com a mão, que é mais conhecida como a assinatura. Maravilha. Tá bom? Então, vamos finalizar. Maravilha. Acho que a gente tem muitas formas realmente de verificar, né, que a fraude está acontecendo. E eu gostei muito da sua frase, não desconfiar de tudo. Como advogada, a gente também desconfia de tudo. Mãe, fiquei muito feliz de ver você aí. Em breve eu também serei, Priscila. Em breve, quem sabe, eu vou conseguir. Ai, vai sim, vai sim. Pro neném e pra que você continue aí guerreira, trabalhando, dando aula. Então a Priscila também é professora no CEUB. Então, sucesso aí pra você, viu, Priscila? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Você é uma inspiração aí pra todos nós. Muito obrigada, Pri. Qualquer coisa que precisar, obrigada. Qualquer caso aí de falsidade, estou à sua disposição. E, gente, pode deixar, vamos atrás. Quem se sentiu frustrado por não ter conseguido beber no voo, fala aqui com a Priscila, que ela pode lhe ajudar. Dependendo das consequências que isso causou, a gente viu que pode ter alguma indenização aí. Exato. Muito obrigada. Maravilha, Jaque. Obrigada a você. Uma boa sexta. Obrigada a todos e até a próxima. Boa sexta-feira. Obrigada. Beijo, até mais. Tchau, tchau.